Ok, alunos, então para quem está chegando agora, a disciplina de reforço, eu sou o professor Sargento Luciano dos Santos e a gente vai, na aula de hoje, rever a terceira aula do reforço da matemática. Então, se você está chegando agora, se foi convidado depois da P2 para fazer parte do reforço, nós temos mais 2 aulas. Lá no canal do YouTube está separado por ano, 6º ano, 7º ano, 8º ano. Você que está chegando agora na sala de reforço, você está vendo a atividade da aula 3, mas lá no canal do YouTube está a atividade 1, a aula 1 e a aula 2, separada por ano, perfeito? No conteúdo a partir de hoje, a gente vai ver radiciação. Então a gente vai lá no capítulo 5 do livro de vocês, tudo aquilo que o professor vai passar aqui no projetor, está no livro de vocês. Então se tiver alguma coisa que vocês não conseguirem ler ali, talvez esteja um pouco apagadinho ali no valor, lá no livro de vocês está bem nítido quais são os valores. Certo? Vamos para a aula então? Sucesso para vocês, tá? E ó, vamos melhorar essa média, hein? Vamos melhorar essa média para a gente poder, quanto melhor for a sua nota agora, nos primeiros trimestres, fica menos nota para ir buscar lá no terceiro. Perfeito? Sucesso para vocês! Então, gente, como a gente viu, a nossa aula número 3, reforço de matemática, e a gente vai ver o conteúdo do capítulo 5. Capítulo 5 do nosso livro, tá? Todas as questões que a gente vai ver hoje estão aí no livro de vocês. Então a gente vai ver o que? Radiciação. Resumindo, você pode dar pausa no vídeo e ler aí, né, certinho, interpretar certinho o texto. Pelo fato de a gente não querer ocupar muito tempo, muita mídia no vídeo, a gente vai passar isso de forma rapidamente. Mas você pode dar pausa no vídeo e ler todos os passos que estão aí no nosso vídeo de hoje. Radiciação é a operação inversa da poticiação. Então, se você está buscando um número, a radiciação desse número, seja raiz quadrada, raiz cúbica, assim por diante, basta você entender o seguinte, que eu tenho que ter um número, multiplicar esse número por ele mesmo, quantas vezes está escrito lá na raiz. Então, se for uma raiz quadrada, eu tenho que ter um número vezes um número que atinge o valor que está aqui dentro, y, né? Se for uma raiz cúbica, o que vai mudar? Em vez de ser x vezes x, eu preciso que esse número seja multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então, se eu quero uma raiz quarta de y, eu tenho que ter x vezes x vezes x vezes x. Por quê? Porque eu preciso multiplicar esse valor aqui, ó, a quantidade de vezes que está no índice nossa raiz. E aí já ficou brincadeira de criança, né? Se eu preciso de uma raiz décima aqui, então eu vou botar o quê? Esse x aqui 10 vezes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Multiplicar ele. E o valor desse, o valor numérico desse x aqui, ó, multiplicada por ele mesmo 10 vezes, é o valor da minha raiz. Tranquilo? Vamos para frente então? Na página número 100, inicia o assunto de radiciação. Nós temos a raiz quadrada de 196. Você já deve ter feito esse exercício, né? Mas a gente vai reforçar o conteúdo. Então, você concorda que será mais fácil analisar assim, ó? Qual o número que multiplicado por ele mesmo, já que é a raiz quadrada, a gente não escreve aqui a raiz quadrada, mas ela existe uma raiz quadrada aqui, um 2 aqui, ó. O número que multiplicado por ele mesmo chega em 196. Então, ó, é x vezes x. O exercício está falando operação inversa. Então, a operação inversa da raiz quadrada é a potência elevado ao quadrado. Então, a gente tenta assim, ó, 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4, 5 vezes 5, 6 vezes 6, até chegar no valor 196. Vamos lá? A gente tem uma estratégia. Eu preciso buscar um valor onde a unidade é 6. Então não adianta eu multiplicar 1 vezes 1, 11 vezes 11, 21 vezes 21. Por quê? Porque ao multiplicar 21 vezes 21, 1 vezes 1, 1. E eu não preciso nem continuar. Olha o que eu estou buscando. Uma unidade 6. Então por que eu vou buscar 31 vezes 31? Se eu sei que eu vou também ter 1. Eu tenho que ter a minha estratégia na cabeça, que eu preciso ter uma unidade vezes essa outra unidade, e o resultado seja
6. Então, o 1 para mim não me basta. O 1 não dá. 2 vezes 2 é 4. Então, nem 2, nem 12, nem 22, nem 32, nenhum número que tenha a unidade 2 vai chegar na unidade 6. 3. 3 vezes 3 é 9. E é uma unidade 9 que eu quero? Não, é uma unidade 6. Então não vai adiantar multiplicar 13 vezes 13, 23 vezes 23 e assim por diante. Então, qual é o número que multiplicado a unidade, ela vezes ela, dá 6? Vamos continuar? 4 vezes 4. 4 vezes 4 é igual a 16. Opa! A unidade é 6. Então, a estratégia parte daí. Você pode tentar 4 vezes 4, 14 vezes 14, 24 vezes 24, 34 vezes 34. Sempre a unidade idêntica. E aí eu chego no 6 como unidade. Então, é o que está feito aqui, ó. Você pausa o vídeo aí, né? E analisa. Então, eu tentei 4 vezes 4, 16, é muito pouco. Qual é o outro número? 14 vezes 14. Eu ainda não sei qual é o valor, mas eu sei que a minha unidade vai ser 6. E é o que está aqui no texto, ó. E ao multiplicar 14 vezes 14, eu tenho 196. Opa! Eu não quero o valor 196? Então, olha só. Ficaria assim, ó. Ao invés de escrever 196, eu vou escrever 14 ao quadrado. 14 vezes 14 é a mesma coisa que 14 ao quadrado. No que isso ajuda, professor? Ajuda que eu vou simplificar aqui, ó. A raiz quadrada simplifica com a minha potência ao quadrado. E eu acabo ficando com o quê? Com o 14. Então eu sei que a raiz quadrada de 196 é 14, porque 14 elevado ao quadrado, eu volto no 196. Tranquilo, oitavo ano? Acompanhando aí no livro de vocês, ó, na página 100, continuação, né? Agora eu quero a raiz quadrada de 324. Então, 2 vezes 2 é 4. 8 vezes 8 é 64. Ó, o professor destacou a unidade, ó. Por que eu não botei 3 vezes 3? Porque 3 vezes 3 é 9, a unidade não é o que eu estou buscando. Eu estou buscando uma unidade 4. Então, 2 vezes 2, 4. 8 vezes 8, 64. Então, eu estou buscando um número que vezes ele mesmo chega em 324. Mas eu tenho mais uma pista. Mais uma pista. Esse número, ele é terminado em 2. Porque aí eu chego numa unidade, múltiplo de 2, que é o 4. Então, a gente tem 2 vezes 2 é muito pouco. 8 vezes 8 é 64, ainda é pouco. 12 vezes 12, chegamos em 144. Mas por que 12 vezes 12? Porque eu estou pegando a unidade aqui, ó. Unidades iguais, eu vou chegar na mesma unidade final. Depois eu tento 18 vezes 18. Por que eu não tentei 16, 16? Porque 6 vezes 6 é 36. Então por que eu vou tentar? Por que eu vou tentar esse número? Se eu sei que no 16 eu tenho a unidade 6 e o final vai ser 6 também. Então eu já vou direto por 18 vezes 18. Se ainda não tivesse alcançado, eu tentaria qual número? Eu tentaria 19? Não, porque 9 vezes 9 é 81, então 19 vezes 19 também vai dar uma unidade 1. Então, por mais que pareça difícil, tentativa e erro, se você tiver essas estratégias, a raiz quadrada fica fácil de resolver. Isso quando ela é apenas quadrada, né? Depois da continuação a gente vai fatorar e aí a gente vai entender que a gente precisa trabalhar com mais valores. Mas quando tem um número vezes ele mesmo, é isso que eu quero, uma raiz quadrada, é por tentativa e erro, gente. Olha só, 18 vezes 18, 324. Igual está no seu livro aí, né? A questão C do livro de vocês aí é muito simples, é muito bobinha, né? A raiz quadrada de 100. Então, qual é o número que eu multiplico por ele mesmo? Eu tenho uma unidade 0. 0 vezes 0, né? Ou múltiplos de 10. Então eu vou tentar o quê? 0 vezes 0 não dá, é muito pequeno. 10 vezes 10 é 100. Poxa, já achei por tentativa e erro. Agora, se fosse pouco ainda, eu tentaria o quê? Eu tentaria o 15? Não adianta eu tentar o 15, porque 5 vezes 5 é 25, eu tenho uma unidade 5. Eu quero buscar uma unidade 0, então eu vou multiplicando sempre
10, né? 10, 20, 30, 40, 100 e assim por diante. Então, a questão C como é que fica? Raiz quadrada de 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado, ou seja, a raiz quadrada de 100 é 10. A D a gente vai trabalhar com o número decimal. Não faz tentativa e erro de achar o número decimal, raiz quadrada decimal. Primeiro, por isso que a gente aprendeu isso lá na P1, a gente aprendeu a converter o número que é decimal em fracionário. E aí eu tenho o quê? Eu tenho um número em cima, que é o numerador, o número embaixo, que é o denominador, e os dois ficam dentro da mesma raiz. Então eu acho qual o valor da raiz de cima, qual o valor da raiz de baixo, e aí eu encontro qual é o valor dele em decimal. Claro, depois eu faço a conversão para o decimal, mas eu não fico buscando aqui uma raiz quadrada do número decimal. Primeiro eu converto ele em fracionário. Como está aí, ó. Vamos lembrar como você transforma os valores decimais, todo número com vírgula é decimal, em fracionários, fração, numerador, traço, denominador, para resolver facilmente essa questão. Então, se você está com qualquer dúvida aí, dá um pause no livro, no vídeo e assimile bem o texto aí, né? Ó, 0,01, ó, o professor tirou aqui a raiz, né? Primeiro eu estou achando só o valor numérico. Então 0,01 é a mesma coisa que 0,01 sobre 1. E eu colocar esse 1 aqui embaixo não vai alterar nada. Para que isso me ajuda? Porque agora eu vou multiplicando em cima e embaixo pelos mesmos valores, múltiplos de 10, que aí eu consigo chegar nesse valor aqui representado em forma de fração. Então vamos multiplicar em cima e embaixo por 10, como é que fica? Multiplicando em cima e embaixo por 10, o que era 0,01 passou a ser 0,10. E o que era embaixo 1 passa a ser 10. Vamos continuar porque eu ainda não achei, ó. Eu não me livrei dessa vírgula, eu quero me livrar dessa vírgula. Para quê? Para que esse número deixe de ser decimal. Certo? Vamos continuar? Tá aí, ó. Foi multiplicado por 10, agora eu tenho 1 em cima no numerador e 100 embaixo no denominador. Me livrei da vírgula? Me livrei da vírgula, então o que eu vou buscar? Eu vou buscar, na verdade, em vez de 0,01, eu vou buscar a raiz quadrada de 1 sobre 100. Então eu acho a raiz quadrada de 1, que é ele mesmo, e acho a raiz quadrada de 100, que está na questão de cima, e aí eu consigo identificar qual é o valor daquela raiz quadrada daquele número decimal. Então olha só, a gente busca a raiz quadrada não do número decimal, e sim do valor fracionário. Numericamente os dois são iguais, mas a resolução por esse método aqui é mais fácil. Então tá aí, ó, buscando a raiz quadrada de 1 sobre 100. Raiz quadrada de 1 é quanto? É ele mesmo. Tá lá, ó. Raiz quadrada de 1 é ele mesmo. E raiz quadrada de 100 é 10. Então, raiz quadrada de 0,01 vai ser o quê? Vai ser 1 sobre 10, que é a mesma coisa que 0,1. Na prova, pega esse número aqui, que é o número que você chegou, e multiplica por ele mesmo. 0,01 vezes 0,01 é 0,1 ao quadrado. Ao fazer a potenciação nisso aqui ao quadrado, você tem que voltar aonde? No valor original. Certo, Otaviano? Não é fácil fazer a radicação, é muito fácil. Não dá para não tirar um 10 agora quem vai na P3. Vamos lá para a P3? Teve dificuldade, ok, mas acabou a dificuldade, agora 10 em matemática. Continuando, letra E, é a mesma ideia, né? Mesma ideia, eu não vou tirar a raiz quadrada desse número decimal aqui, eu vou transformar ele em fracionário, e aí então eu consigo resolver. Agora o professor vai tocar um pouco mais rápido, tá? Então tá aí, ó. Primeiro eu converto 0,0625 em fração, colocar 1 embaixo não vai mudar o valor numérico dele. E agora eu vou multiplicando em cima e embaixo por 10. Se você já tiver a aptidão de fazer isso de cabeça, tranquilo. Pelo fato de ser uma aula de reforço, o professor vai fazer passo a passo para não ficar nenhum problema, nenhuma dúvida. Tranquilo? Se ficar dúvida, Google Sala de Aula, ambiente de reforço, manda lá para o professor responde lá no mural. Multiplicou embaixo e em cima por 10. Ainda não me livrei da vírgula, eu preciso me livrar dela. Eu tenho que puxar ela para onde? Para o final.
Agora eu tenho, ó, 62,5, ainda tenho vírgula, vou multiplicar por 10, eu tenho que me livrar dela. Me livrei dela, agora eu me livrei. Eu tenho 625, que é um número sem vírgula, e 10.000 embaixo, que também é um número de sem vírgula. Então agora eu vou achar a raiz quadrada de 625 e a raiz quadrada de 10.000, e aí eu acho a raiz quadrada daquele valor lá. Por quê? Porque eu vou fazer a divisão do numerador pelo denominador, e aí eu volto naquele número lá. Então tá aí o passo a passo, ó, raiz quadrada de 625 sobre 10.000, e aí 625 é a mesma coisa que 25 ao quadrado. Isso você vai estar com o seu caderno de matemática, está fazendo aí os ensaios, né? Tem que entender isso aqui, se não entender isso aqui, marca o tempo aí no vídeo. Professor, no tempo tal o professor mostrou um valor lá e eu não entendi. Aí eu vou lá no vídeo, no tempo tal que você assimilou, eu consigo entender qual é a sua dúvida e te respondo ali no mural. Tranquilo, gente? Então, 625 é 25 ao quadrado e 10.000 é 100 ao quadrado. Então, simplifico esse com a raiz, simplifico esse 2, esse índice 2 aqui com a raiz, eu vou ficar o quê? 25 sobre 100. É fácil, radiciação, é muito fácil, tá aí, ó, 25 sobre 100. Eu não deixo ela fracionária, tá? Pelo que eu vi ali, a professora ali não vai se preocupar com essa resposta se você deixar em fração. Mas muito provavelmente lá na prova, a resposta, a alternativa vai estar em forma decimal. Então se você não dividir 25 por 10, não, você não consegue chegar no valor, aí você não consegue achar esse valor na prova. Então, simplificando em cima e embaixo, né? Eu vou ter o quê? 0,25. Então 0,25 é a raiz quadrada de 0,0625. Parece estranho, né? Eu tiro a raiz quadrada de um número pequeno e eu acabo ficando com um número maior. É isso mesmo. Por quê? Porque ele é um número pequeno que está entre 0 e 1. Esses números pequenos entre 0 e 1 têm essa peculiaridade, tá? Quando você racha a raiz quadrada dele, você acaba tendo um valor maior do que da onde você partiu. O importante é que ao chegar aqui, ó, 0,25, faz vezes 0,25 e você vai entender que você vai chegar nesse valor. Vamos para outra questão? Tá aí, ó, questão F, 441. Por que eu vou tentar achar raiz quadrada de 441? É 10, é 20, é 18, se esses números não têm unidade igual a 1. Então eu vou achar... Aqui a estratégia que o professor montou para vocês. Os valores que multiplicado por eles mesmos, e eu tenho unidade 1. 1 vezes 1, unidade, resposta 1. 9 vezes 9, a unidade é 1. 11 vezes 11, a unidade 1. 19 vezes 19, por que 19 Porque eu parto daqui, ó, 9 vezes 9. Então eu estou trabalhando só com a unidade, ó. 19 vezes 19, eu também sabia que a unidade seria 1. Por quê? Porque 9 vezes 9 é 81. Continuando, 21 vezes 21, eu também sei que a unidade da resposta vai ser 1. Por quê? Porque 11 vezes 11, a unidade é 1, e 1 vezes 1, a unidade é 1. Então, por tentativa e erro, a gente resolve a questão F. Tá aí, ó. Ficou com dúvida? Dá uma pausa. Analisa certinho e faz por tentativa e erro. Então, o professor não vai tentar 18 vezes 18 para saber se é a raiz quadrada de 441. Por quê? Porque 8 vezes 8 é 64. 64 tem como unidade 4. Então, nem 18, nem 28, nem 38, nem 48, nenhum desses números seria a resposta de uma raiz quadrada com a unidade 1. Tranquilo? Continuando? Então tá aí o passo a passo como o professor sugere que você resolva na avaliação, né? E agora a gente vai para a página 102. Vamos virar a página aí?